Olha só, a revista britânica The Economist publicou um editorial em que desaconselha a reeleição do presidente Lula em 2026. O texto compara Lula ao ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao afirmar que candidatos com mais de 80 anos representam riscos enormes. A publicação também cita o tumultuado contexto político do Brasil, com a prisão de um ex-presidente por tentativa de golpe e aplicação de tarifas comerciais pelos Estados Unidos. Apesar de dizer que Lula é o favorito para a reeleição em outubro do ano que vem e que essa vitória o tornaria o político mais bem-sucedido da era democrática moderna brasileira, o texto da The Economist não poupa críticas ao dizer que carisma não é proteção contra declínio cognitivo. E também chamou as políticas econômicas do governo Lula de medíocres, palavras da The Economist. Claro que o governo reagiu. A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais rebater essa fala da The Economist. Vamos dar uma olhada no que escreveu, então, a Gleisi Hoffmann. Olha só, abre aspas, o verdadeiro risco para a reeleição do presidente Lula representa para a The Economist nunca foi a idade de um líder cheio de vitalidade e que cuida muito bem da saúde. O que eles temem é a continuação de um governo que retomou o crescimento do Brasil e não tem medo de enfrentar a injustiça tributária e social. A revista do Sistema Financeiro Global, dos que fazem fortuna sem produzir nada, prefere que o Brasil volte a ser submetido aos mandamentos do mercado, abandonando as políticas públicas voltadas para o povo, o crescimento do emprego, dos salários e da renda das famílias. Não é para o bem do Brasil que preferem Tarcísio, é por seus interesses que não são os do país, nem do povo brasileiro, fecha aspas, foi o que disse então a ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, rebatendo a The Economist. Outro assunto para a nossa Vitória Abel, direto de Brasília. Vitória, claro que viria essa reação do governo, mas a The Economist é um veículo muito importante e muito ouvido pela comunidade internacional, né? Muito ouvido pela comunidade internacional e pelo mercado financeiro nacional, pelo centrão brasileiro, né? Agora, causou estranheza realmente esse argumento da The Economist. Tinha tanto argumento para a revista utilizar, falar de como que o presidente Lula não conseguiu segurar a política fiscal do país, como que o presidente Lula soltou a mão nos gastos públicos, como que isso pode prejudicar a relação do Brasil com o seu próprio PIB, mas também as relações comerciais exteriores. Tinha tanta coisa para The Economist falar e eles foram falar de uma razão cognitiva que até o momento não surgiu nem suspeita de que o presidente Lula tenha qualquer tipo de prejuízo cognitivo, muito pelo contrário. Então, apesar de sua idade, isso não seria motivo para ele ter um problema cognitivo. Então, a comparação com Biden não faz muito sentido nesse momento. E também, a gente pontuava isso anteriormente ali no Central de Notícias com a Amanda Klein, o presidente americano Donald Trump tem 79 anos, o Lula tem 80, um ano de diferença, então ficou meio estranho esse argumento da The Economist, mas fato é que a The Economist realmente representa uma boa parte do que pensa a Faria Lima, o mercado financeiro, que a gente chama aqui no Brasil, que claro que está incomodado, sempre ficou incomodado com governos de esquerda e eles vão seguir defendendo esse perfil de político que parece muito mais com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que é um político de centro. É um político de direita, claro, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tem essa questão de mais palatável ao centro, de mais diálogo, de sentar com o mercado financeiro para conversar e, principalmente, de ter políticas liberais na economia e puxar o freio de mão em políticas sociais e gastos vultuosos no governo. E isso preocupa, de certa forma, o governo Lula, apesar da defesa da ministra Gleisi Hoffmann, preocupa o fato de que o Centrão talvez não embarque tanto assim na candidatura à reeleição do presidente Lula e nem mesmo no mercado financeiro. Porque por mais que o presidente Lula diga, olha, mercado financeiro nunca vai gostar da gente, porque essa entidade, o mercado financeiro, que ninguém sabe quem ele fala sempre assim, né? Como se ninguém identificasse quem é o mercado financeiro. Por mais que eles digam isso, a posição do mercado financeiro é relevante, porque representa uma parcela do eleitorado de centro que influencia, na verdade, né, o eleitorado de centro e de classe média
sim, influencia as decisões da classe média, que vai ser de extrema importância para o presidente Lula nessas eleições de 2026, principalmente se Tarcísio fosse candidato à presidência, porque Tarcísio tem boa parte desse eleitorado, mas também passou a representar uma parcela importante na competição com Flávio Bolsonaro, porque Flávio Bolsonaro, como você mesmo noticiou ontem, Gaera, aqui no SBT News, já está correndo atrás desse mercado financeiro, já está marcando reuniões, se reunindo com a CM Neto, expoentes do Centrão. Então, se o presidente Lula se isolar na esquerda, o resultado pode não ser tão positivo. Pode ser uma eleição muito mais difícil do que eles esperam. Já foi apertada a eleição de 22, né, Vitória? Uma diferença muito pequena para o ex-presidente Bolsonaro. A tendência é que 26 seja assim também. Vamos acompanhar. Mas olha só, The Economist não foi a única revista que comentou a situação do presidente Lula. O jornal inglês Financial Times foi na direção oposta na sua lista anual de previsões para 2026. O jornal britânico apostou que Lula vence a eleição presidencial do ano que vem, quando ele já terá, inclusive, mais de 80 anos. O texto cita o bom momento da economia e o fato de o presidente, confrontado com as tarifas dos Estados Unidos, conseguiu reagir. O jornal ainda menciona que a direita teria se atrapalhado no Brasil com gols contra, como defender as sanções americanas, e ainda aponta a disputa interna sobre quem seria o nome da oposição, com o senador Flávio Bolsonaro entre os possíveis candidatos.